Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém? Só regular o som aqui, amém, irmão? Só um minutinho. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar ainda mais um minutinho. Nós desfrutamos de hinos maravilhosos. Participamos de uma mesa que eu sempre falo que é a maior festa que nós podemos ter nessa terra. E agora nós juntos vamos desfrutar da palavra. Amém? Nós somos um em Cristo. E a multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada à igreja. Então não é uma pessoa só, mas é a igreja. Amém? Por isso, vamos orar ao Senhor para que, de fato, irmãos, nós consigamos tomar posse e acessar aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Amém? Sabemos que Ele tem uma transformação para a nossa vida, assim como o irmão trouxe ontem uma palavra muito rica, muito direcionada, falando sobre a luz do Senhor. Nós sabemos que nós não estamos aqui de forma em vão. A nossa vida, embora muitos talvez possam achar que é loucura tudo quanto nós fazemos, há abdicações de coisas que nós fazemos para estar aqui. Talvez muitos queriam estar encostados num sofá assistindo uma televisão agora, né? Mas nós estamos aqui desfrutando da vida do Senhor. Amém? E sabemos que aquele que perseverar até o fim, esse vai receber o galardão. Amém? Por isso, irmãos, vamos orar mais um minutinho. Vamos esvaziar, irmãos, a nossa mente, o nosso coração, das nossas dificuldades, daqueles conceitos e pensamentos que nós chegamos naquela porta ali, carregados, irmãos. Mas vamos estar abertos para que o Senhor fale conosco. Amém? Para que Ele possa transformar a nossa vida. Não vai ser eu que vou transformar a vida dos irmãos, não vai ser nenhum irmão aqui que vai transformar a vida dos irmãos, mas é o Senhor. Amém? Então vamos orar um minutinho, vamos pedir ao Senhor com muita reverência, com muito clamor, irmãos, com muita sinceridade diante do Senhor. Amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, sabemos que o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o único que realmente pode brilhar nas nossas dificuldades, Senhor. Nos trazer a transformação que nós necessitamos. E nós estamos aqui, Senhor, para crescer um pouco mais com o Senhor. Não leve em conta as dificuldades que ainda temos. O Senhor viveu nessa terra como um homem. O Senhor sabe muito bem o que nós pensamos e o que sentimos, porque o Senhor passou por tudo isso, mas de forma muito além, muito mais intensificada. Mas o Senhor sabe que cada um de nós aqui, nós temos o nosso limite, Senhor. E sabemos também que o Senhor nos dá o escape, mesmo quando vem a dificuldade. Por isso, Senhor, nós te pedimos nessa noite, fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui com um coração sincero diante do Senhor. Não porque somos melhores, não porque nos achamos privilegiados, mas porque nós amamos o Senhor. Embora ainda somos fracos, nós somos frágeis, Senhor, mas cremos que o Senhor é a nossa força. Cremos que o Senhor pode nos socorrer em nossas fraquezas e o Senhor há de nos ajudar que nós venhamos preservar a nossa coroa até o fim, Senhor. Até aquele último dia que nós vamos encontrar com o Senhor e o Senhor vai nos chamar pelo nosso nome. O Senhor vai nos reconhecer diante do Senhor. Por isso nós, nessa noite como igreja, nós clamamos a Ti, Senhor. Nos faz sermos vencedores. Nos faz alcançar de fato o que nós necessitamos na nossa vida para que juntos possamos naquele dia contemplar o Senhor e entrarmos para o Teu gozo, Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite, fala ao nosso coração. Fala lá no mais íntimo, Senhor. Anula aqui a vontade do homem, anula o falar humano, mas que nós temos aqui uma reunião espiritual, Senhor. Uma reunião no qual venha Espírito falar para Espírito, Senhor. Que só assim existe edificação. Por isso, Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Senhor, obrigado por aqueles também que não puderam vir, mas que o Senhor conhece. Por isso, Senhor, nós colocamos essa reunião em Tuas mãos, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, para que a semente ela tenha fruto em nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ontem nós tivemos uma mensagem muito rica. O irmão trouxe mais um pano de fundo sobre a questão da luz
falou sobre Gênesis, a origem da luz, como o universo foi formado, qual o direcionamento de tudo isso. E hoje nós vamos falar de uma forma prática o que é essa luz para nós, a luz de Cristo. Enquanto o irmão ele trouxe um sentido da criação, Gênesis, que a terra ela foi feita para ser habitada e não vazia, não é isso? Mas a vontade de Deus ela foi corrompida pelo homem, nós sofremos grande dano quanto a isso, mas o Senhor ele foi enviado para nos trazer essa luz. Não é isso que fala em João? Ele veio dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Nós temos até um hino que nós cantamos, que ele fala sobre isso. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, a luz da vida. Então nós vamos falar um pouco sobre essa luz hoje, porque a concepção, o conceito da criação, ele é maravilhoso, irmãos. A obra de Deus ela é perfeita. A obra de Deus ela foi feita com muito amor, ela é perfeita. Não existe sombra de erro. Mas se nós ficarmos apegados só na história e nós criarmos uma fantasia, eu me lembro de um conceito uma vez que até o irmão Júlio compartilhou isso uma vez, que tem um irmão que ele, se eu não me engano, ele era engenheiro, e quando fala em Apocalipse sobre as pedras, e ele entrou naquilo e quis investigar na forma humana, e a cabeça dele ficou perturbada, porque Deus ele é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só assim nós vamos conseguir adorar a Deus. Se eu pegar essa história e querer aplicar ela na minha teologia, no meu conceito natural de homem, eu vou ter problema. Então nós vamos pegar esse conceito da luz de Cristo em nós, e nós vamos ver qual a função dessa luz em nós. Para que essa luz ela veio para nós? Nós merecíamos, irmãos, essa luz? Nós não merecíamos, de forma alguma, mas Ele escolheu pagar o nosso pecado sem que nós pedíssemos, mas Ele pagou antes mesmo de nós pedir para que fosse pago. Então ontem o irmão leu sobre Efésios, nós vamos ler aqui Efésios capítulo 5, amém? Vamos abrir Efésios capítulo 5 e nós vamos nos apegar nesse ponto, irmãos. Qual o objetivo da luz em nossas vidas? Senhor Jesus, Efésios capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos aqui, nós vamos ir ruminando alguns versículos, amém? Vamos pegar aqui ontem foi lido o Efésios 5:8, amém? Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Até aqui, irmãos. Só que eu queria pegar aqui com os irmãos um pouquinho antes para nós entendermos esse conceito sobre o que o Paulo está falando nesse versículo. Por que o Paulo estava dizendo, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor? Por que o Paulo estava dizendo isso aos Efésios? Se nós pegarmos o versículo 1, vamos ler aqui a partir do versículo 1. Não, o versículo. Efésios capítulo 5, versículo 1. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavra vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário,
ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Até aqui, irmãos. Então aqui o apóstolo Paulo ele já traz um conceito sobre os irmãos, sobre os efésios daquela época, que eles não voltassem para os falatórios, para os viveres mundanos, que são a impudicícia, toda sorte de impureza, cobiça, chocarrices, palavras torpes, ou seja, práticas que não é um viver cristão. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, vamos ser bem transparentes, nós somos cristãos, mas nós vivemos numa era que ela é perversa. Ela sempre foi e ela vai terminar perversa. O mundo, tem até um ditado que fala assim, que o mundo, desde que o mundo, ele é mundo. O pecado, ele está no mundo. A diferença, ela só é de século em século. A evolução do século, nós estamos em 2025, a nossa evolução de hoje ela é totalmente diferente de 2000 anos atrás. Mas em 2000 anos atrás, eles também tinham as mesmas dificuldades que nós temos hoje. Só que segundo aquele momento que eles viviam, sobre aquele tempo que eles viviam, hoje nós temos a internet, hoje nós temos essa evolução do mundo que está muito rápida, todo mundo está tendo muito acesso a muitas coisas, isso está gerando uma cobiça muito grande nas pessoas, e as pessoas estão adoecendo mentalmente por causa disso, por causa do consumismo. Muito bom, irmã. Por quê? Antigamente, as coisas eram feitas por cartas, não era assim? As pessoas escreviam uma carta, digamos que meus pais moram no interior, eu escrevia uma carta, ia no correio, demorava dias para essa carta chegar lá no interior, aí eles liam e mandavam outra carta para cá, e se eu quisesse responder ela de novo, e assim ia. Então havia um tempo mais demorado e as pessoas respeitavam aquele tempo porque não tinham o que fazer. E cada um vivia segundo aquilo que ele via ao seu redor. Ele não sabia. Uma pessoa que estava vivendo aqui em Birité não fazia nem noção como é viver lá em Brasília, como é viver nos Estados Unidos, como é viver em qualquer outro país, porque os olhos dele não via aquilo. Hoje nós temos a internet. As pessoas elas mostram só o momento de alegria dela, o momento de dor, o momento de tristeza e dificuldade ela não mostra. Ela só mostra as melhores fotos e ainda passa um Photoshop nela para ficar mais linda ainda a imagem. E aí sabe o que acontece? Às vezes, vou usar um exemplo, eu estou viajando e posto uma foto com um lugar muito lindo, e às vezes o meu amigo que está aqui, ele está passando dificuldade, ele está passando necessidade. Aí o que acontece? Ele começa a adoecer a mente dele, porque ele pensa assim, poxa, o Diogo está feliz demais, ele está viajando, e por que eu não tenho? Eu também sou cristão, eu também sou filho de Deus, por que ele tem e eu não tenho? Só que cada um, irmãos, tem um sofrimento segundo a sua medida. A vida de ninguém é perfeita. Se nós perguntar a cada um aqui, cada um tem sua dificuldade, cada um tem a sua necessidade de aperfeiçoamento, e não existe perfeição. Todos nós estamos desenvolvendo esse processo, para nós chegarmos àquele dia e sermos encontrados perfeitos diante do Senhor. Mas nós não podemos nos enganar com o século desse mundo, achando que a nossa vida, que a vida do fulano de tal, ela é perfeita. Eu queria viver a vida dele. Se você viver a vida dele, você não aguenta. Você aguenta viver a sua.
Porque o Senhor permite vir provações que você é capaz de suportar. Mas se vir alguma provação, Ele mesmo produz o escape. E aqui o apóstolo Paulo, voltando aqui para o contexto, ele está dizendo para os efésios que não eram para eles se envolverem com as impudicícias da vida, com as chocarrices. Chocarrices é brincadeiras obscenas, palavras torpes, pessoas que ficam caçoando um do outro. Por que isso, irmãos? Porque isso não gera edificação. A única coisa que gera edificação é a palavra do Senhor. É eu compartilhar com o irmão a vida de Cristo. Uma vez, se eu não estou enganado, foi até o irmão Santos que compartilhou isso. Eu não tinha visto por isso e eu ganhei, irmãos, quando o irmão compartilhou. Que às vezes a gente fazia qualquer coisa, viajava e postava no grupo da igreja as viagens, não sei o quê. Aquilo não vai acrescentar em nada a vida dos irmãos. Não vai mudar em nada a vida dos irmãos. Não tem o porquê. Mas se eu compartilho um texto bíblico, se eu compartilho uma mensagem, uma palavra de ânimo, isso sim muda a nossa vida. Agora, se eu tenho uma intimidade com o irmão X e eu quero compartilhar com ele a minha viagem, compartilhar com ele a minha vida, tudo bem. Mas eu não posso olhar para a igreja e querer colocar nela aquilo que a minha mente pensa. Mas nós temos que trazer uma edificação que vem de Cristo, uma obra que vem de Cristo e não a obra que vem do homem. Porque a obra da carne, irmãos, ela é morte. Senhor Jesus. Aí ele continua aqui, o versículo 5. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A palavra incontinente quer dizer uma pessoa que ela não tem constância, ela não persevera, ela não vai adiante, mas ela sempre fica pelo caminho. É como colocar a mão no arado e você olhar para trás. Não tem uma parábola que fala isso? É você colocar a mão no arado e você olhar para trás. Você sempre fica olhando para as suas necessidades de trás, para a sua vida do passado, para a parentela, para a velharia do passado, e nós não renovamos a nossa mente em Cristo. Então ele fala aqui: sabeis, pois, isso, nenhum incontinente, ou seja, nenhuma pessoa que ela é constante, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, nós estamos vivendo numa era que o que mais está tendo é palavras vãs. Palavras que não edificam, mas são palavras de desobediência. Por quê? Porque nós temos muitos grupos no qual tem lobos liderando esses grupos, disfarçados de ovelhas, com o intuito de arrecadar benefícios materiais. E eles não dispensam a palavra pura do Senhor. Irmãos, se nós ficarmos devedores dessa palavra, de passar qualquer palavra para os irmãos, existe uma penalidade para cada um de nós. Todos nós que estamos envolvidos com este serviço, se nós enganamos os irmãos, querendo trazer um benefício para alguma coisa que seja, mas que não é a palavra do Senhor, isso vem uma penalidade sobre nós. Por isso que eu sempre compartilho com os irmãos, graças ao Senhor que em Birité, os irmãos nunca passaram a mão na cabeça de ninguém por causa de palavra. Mas sede o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Só que, ontem eu até estava tendo comunhão com o irmão, a gente estava conversando algumas coisas. A vida cristã, ela é muito delicada porque ela envolve muito sentimento.
E às vezes nós colocamos o nosso sentimento humano junto com a palavra, e às vezes nós não aceitamos a repreensão como ela deve ser vinda. Eu acho que todo mundo aqui, acho que exceto a Rihanna, a Daphne ainda e a Isamor, não trabalham, não é isso? Trabalha não, né, Daphne? Ainda não, né? Mais ou menos. Faz estágio, então você já está no caminho. Mas todos aqui já trabalharam e sabem que no serviço nós temos que cumprir regras. Não é assim? Se você não cumprir regra, você é penalizado. E quando nós não cumprimos a regra e somos penalizados, nós não falamos nada. Sabe por quê? Porque nós dependemos daquele dinheiro. E sabemos que nós erramos. Só que muitas das vezes, trazendo para o viver cristão, quando nós erramos e vem uma palavra de exortação, nós nos sentimos incomodados com essa palavra. Entende? Essa palavra, ela me incomoda. A luz, irmãos, ela vem justamente para tirar todo incômodo de dentro de nós e nos libertar para Cristo, para que nós venhamos ter uma mente de Cristo e não mais ficarmos nessa conformação, nessa formação humana. Aí eu não aceito porque não é bem assim. Irmãos, se nós estivéssemos frente a frente com o Senhor, e o Senhor fosse duro conosco, qual seria o nosso proceder? Será que nós iríamos chorar, enjoelhar diante dele e falar: Senhor, me perdoa? Ou nós iríamos ficar como o jovem rico que abaixou a cabeça e foi embora, porque ficou chateado? Percebe, irmãos? A vida nós temos sempre duas escolhas: a de fazer o certo e de fazer o que não é certo. Essa é a realidade. Se eu vivo uma vida na qual eu não estou disposto a viver uma palavra sã, eu estou enganando o meu coração. Eu estou querendo criar um evangelho para mim, e não um evangelho que ele é puro da palavra de Deus. E se eu crio um evangelho para mim, quando eu chegar aquele dia, eu vou falar: Senhor, eu fiz muitas coisas em vosso nome. Eu fiz tantas coisas, eu me esforcei ao máximo, mas foi tudo porque eu quis fazer. Senhor Jesus, continuando aqui: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Pois outrora erais trevas, irmãos, isso era o nosso passado. Mas hoje nós temos luz. Como o irmão Neiva ontem, eu falo que ele foi felizado em trazer aquele compartilhamento que ele trouxe para nós aqui. Embora, irmãos, você possa ir lá para longe, até o irmão citou, tem muita gente aí no sistema que fala assim: fulano desviou, fulano abandonou os caminhos do Senhor. Você pode ir para longe, mas a luz, ela sempre vai estar aqui. O Senhor, ele sempre vai estar dentro de nós, porque nós fomos selados. Não existe mais como romper esse selo. Nós já fomos selados, e onde nós formos, nós vamos ter a luz aqui dentro que fala: não deixe de ser filho, irmão. E onde nós formos, nós vamos ter essa luz aqui dentro que nos orienta quanto ao que fazermos. Volta para o caminho, como o filho pródigo. Ele aventurou, os olhos dele brilhou no dinheiro. Ele falou assim: meu pai tem muito dinheiro, então eu vou gastar, vou viajar, vou fazer tudo quanto há. E aí os olhos dele brilhou, irmão. Ele pegou muito dinheiro assim, que nunca tinha visto, e foi embora. Comprou uma Ferrari, uma mansão, e só festa. Mas um dia acabou, irmãos. E mesmo ele lá na sarjeta, que a gente tem esse exemplo que a gente fala, né? Fulano está na sarjeta.
mesmo lá naquela vida penosa, dentro dele falou assim: na casa de meu pai eu tenho morada. Irmãos, na vida da igreja os irmãos sempre vão ter morada. Se algum dia algum irmão te excluir, é porque ele não entendeu o que é a casa de Deus. O Senhor, Ele não exclui ninguém. Se algum irmão falar com você assim: irmão, o Senhor está te mandando embora, esse falar não vem de Deus, porque o Senhor não exclui ninguém. A casa dele está sempre aberta para os seus filhos, mesmo que ele foi para longe, muito longe, ele está a todo tempo na janela, olhando e esperando o filho dele voltar. Isso nos alegra, irmão. Sabe por quê? Porque em lugar nenhum nós vemos esse cuidado. Se nós formos aí para fora e fizermos qualquer coisa errada com alguém, eles enfurecem contra nós, nos expulsam e nunca mais querem falar conosco. Mas na vida da igreja, o Senhor, Ele sempre nos acolhe. Não é, irmãos? Isso é maravilhoso, porque esse amor, ele só pode vir do Senhor, irmãos. Por isso que a vida da igreja ela é maravilhosa, porque o Senhor, Ele não olha a nossa dificuldade, porque Ele sabe quem eu sou, e Ele e minha esposa, né? Mas lá dentro do íntimo do meu coração mesmo, é só Ele quem sabe o quanto difícil que eu sou. Entende, irmãos? Mas mesmo assim, Ele continua investindo em nós. Mesmo assim, Ele continua trazendo luz aos nossos olhos, luz ao nosso coração, paz para as nossas almas, para que nós possamos trilhar um caminho sem um fardo pesado, mas com um jugo leve, com um fardo leve, um jugo que é suave. Irmãos, isso é maravilhoso para nós, porque quando nós pegamos aqui, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andais como filho da luz. Se existe o filho da luz, é porque existe o filho das trevas. Nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Senhor Jesus, versículo 10: provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Irmãos, isso um dia era nós, e nós despertamos e Cristo nos iluminou, por isso estamos aqui. Aí hoje, a luz já está aqui dentro, não está? Não é isso? Já não fomos selados? O selo já não foi colocado sobre nós? Agora Cristo confiou essa responsabilidade a nós, de sermos luz nesse mundo. Isso aí está deixa eu confirmar aqui, em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. E ontem o irmão citou o Mateus, né? Citou Mateus, foi Mateus 5,14, não é isso? Mateus 5,14, que o Senhor confiou, falou assim com os discípulos: vós sois a luz do mundo. Não é isso? Aí muitos podem dizer assim: não, mas o Senhor falou só para os discípulos daquela época. Não, aí o apóstolo Paulo, ele veio para nós e nos confiou essa responsabilidade. 2, versículo 15. Senhor Jesus, Filipenses 2, versículo 15. Vamos pegar aqui vamos pegar do 13 até o 15, amém? Todos encontraram? Filipenses capítulo 2, versículo 15, amém? Por quê? Porque Deus
é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, irmãos, essa responsabilidade ela foi confiada a nós também. Por isso que ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Existe um falar, até principalmente para os jovens, que fala assim: não, mas o mundo ele é muito difícil, né? Porque o mundo ele tá nos cercando aí o tempo todo e é difícil. Irmãos, nós temos dois caminhos sempre: o de fazer e o de não fazer. Cabe a nós escolher. Fácil não é para ninguém. Não é para ninguém fácil. A vida com o Senhor, ela é uma vida realmente de tomar a cruz, negar a si mesmo. Muitas das vezes nós chorarmos de angústia, porque a nossa alma quer fazer algo, mas o Espírito fala assim: você não vai fazer, e fica aquela luta de alma com o Espírito, e você clama ao Senhor, você enjoelha, você chora, e fala: Senhor, me ajuda, não deixa eu fazer isso, senão... E aí, quando você clama muito, o Senhor te ajuda. Uma vez eu contei para os irmãos um testemunho, isso aqui é tão real, irmãos, que eu digo assim, que as experiências de cada irmão, ela coopera com a nossa vida. Por isso que eu gosto muito de sempre conversar com os irmãos e compartilhar as experiências, que isso edifica a nossa vida. Eu logo no início, quando eu criei no Senhor, acho que eu já contei essa experiência para os irmãos, mas eu vou falar de novo. Irmão, tinha poucos dias que eu tinha crido no Senhor. E aí, eu fui lá para a roça, lá dos meus pais. E era final do ano, dezembro, muita festa, né? E tal, o povo lá é muito festeiro, bebe muito, aquelas músicas do mundo, aqueles negócios tudo e tal. E aí, beleza. Eu me lembro que, certinho como se fosse hoje, eu batizei no dia 21 de dezembro. No dia 24 eu fui lá para a roça. Roça que eu faço, lá não é roção não, lá é interior, né? Aí cheguei lá, irmãos, e lá eles têm tipo como se fosse um sítiozinho que eles fazem, né? Lá da família, e eles ficam fazendo as festas lá. E chegavam os meus tios e os meus primos, e eles ficavam caçoando da minha cara, né? Ah, bebe aqui, faz isso, faz aquilo outro e tal, e tal, e tal. Isso no primeiro dia que eu cheguei lá. Irmãos, aquilo meu espírito... eu fiquei contrito. Aí eu desci lá para casa da minha mãe, que não tinha ninguém. Eu enjoelhei lá no chão e falei assim: Senhor, fiz uma oração sincera ao Senhor. Falei: Senhor, o Senhor sabe que eu não vou dar conta. O Senhor sabe que eu não vou aguentar. Mas o Senhor me trouxe aqui para dar um testemunho do Senhor. Me ajuda, me socorre. E chorando mesmo, irmãos, porque eu queria ser fiel ao Senhor. Só que a minha carne, ela estava falando mais alto, irmãos. Não adianta eu criar uma fantasia e falar assim: não, eu não vou cair. Aí, eu desci assim da casa da minha mãe, olhei para as paredes assim, eu falei assim: nossa mãe, a senhora está precisando de passar uma tinta nessa parede, né? Você não quer fazer isso para mim? Não, eu falei só, eu faço. Resumindo, eu fiquei os dias todos mexendo com a obra lá, pintando para minha mãe. Minha família não ficou chateada comigo, porque eles falaram assim: não, o Diogo está lá reformando a casa da Mônica lá, e está tudo certo. E o Senhor me guardou, irmãos. Lembra, mesmo que venha a provação, Ele mesmo traz o escape. Para que nós sejamos o quê? Luzeiros no mundo. E ele fugirá de vós, né, Del? Resistir.
Mas nós só conseguimos resistir no Senhor, né? Clamando, invocando, chorando. Por isso que aqui ele fala: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros como filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então essa responsabilidade, irmãos, de ser luz nessa terra, o Senhor confiou a nós. Não tem como nós falar assim: eu não quero esse compromisso, eu não quero, Miro, deixa para o Medina. Não, essa responsabilidade está sobre os nossos ombros, de sermos luz, aonde nós formos, nós levarmos a palavra do Senhor e expressarmos a vida do Senhor. Senhor Jesus. Tem um outro versículo, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Estou acabando já, tá, irmãos? Senhor Jesus. Romanos 12. Vamos ler o 1 e o 2, amém? Senhor Jesus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, ontem o irmão Júlio, ele até leu, se eu não me engano, o Efésios 1, que fala sobre o mistério de Deus, da vontade de Deus que estava oculto, não é isso? O apóstolo Paulo, 1:10, não é isso? 9:10. Existia um mistério que estava oculto, e esse mistério foi revelado a nós, que é Cristo. Não é isso? E aqui o apóstolo Paulo, ele traz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, essa palavra ela é muito clara. Não temos que inventar nada. A palavra ela já é clara para nós. Precisamos precisamos transformar-vos pela renovação, transformar e renovar a nossa mente, para que assim venhamos conseguir experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não tiver uma mente transformada e renovada, eu não vou conseguir entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou continuar vivendo nas minhas convicções, naquilo que eu acho que é certo, naquilo que eu acho que é errado. Não adianta, irmãos. E é isso que a luz ela vem trazer para nós. O que a luz vem trazer? Qual o objetivo da luz em nossa vida, irmãos? Nos mostrar que nós precisamos transformar a nossa vida. Precisamos ter uma vida transformada, uma mente nova. Se nós não tivermos uma mente nova, nós não vamos conseguir experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos. Nós vamos continuar vivendo essa vida em busca da nossa casa, do nosso carro e de uma vida de luxo, de sonho. É isso que nós vamos ficar buscando. Como o jovem rico que chegou diante do Senhor: Senhor, eu tenho guardado todas as coisas, o que me falta para herdar a vida eterna? Ele falou assim: só te falta uma. Vai, vende tudo que você tem, doa aos pobres, e depois você me segue. Ele seguiu o Senhor? Ele não seguiu, irmãos. Por que ele não seguiu? Porque a vida dele estava nos bens deles, nos bens materiais. Nós crescemos nessa terra com uma mentalidade. Vamos ser bem sinceros, irmãos. A pessoa, quando tem uma criancinha, ela fala assim: o que você vai ser quando você crescer? Não é assim?
Ah, eu quero ser médico. Olha, tá vendo? Meu filho vai ter sucesso, ele vai ser médico. Vai ser médico. O que você vai ser? Ah, eu quero ser doutor. Quero ser advogado aí, tá vendo? Meu filho vai ter sucesso. Agora você fala assim, o que você vai ser quando você crescer? Eu quero ser cristão. Só quero servir a Deus. Não, tudo bem, mas o que você vai fazer de sucesso na vida? Porque essa vida terrena, irmãos, os bens que estão ligados ao sucesso, mas o Senhor, Ele não está se importando com isso. Não é quem tem mais dinheiro que tem mais vida com Deus. Pelo contrário, o Senhor fala assim, olha, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e o ladrão leva, rouba, né? Mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem tem poder para nada, irmãos. Então a vida com o Senhor, ela não está relacionada a uma pessoa que ela é culta, que ela tem uma ótima teologia, que ela fala muito bem, que ela é bem sucedida financeiramente. Não é isso. A vida do Senhor, que o Senhor quer para nós, é se nós estamos com a nossa mente transformada e renovada para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim, experimentando essas coisas, nós vamos conseguir cooperar na edificação da igreja. Se nós não experimentarmos isso, se não tivermos esse viver, nós vamos trazer para a igreja aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo para os Efésios no capítulo 5, que eles estavam envolvendo com as chocarrices, com as brincadeiras do mundo, com as avarezas do mundo, com todos os tipos de coisas que vêm do mundo. Mas nós somos um povo santo, e o Senhor quer de nós uma vida santa, um povo separado, um povo cujo coração ele está para Deus e não para a terra. O que impede as pessoas de reunir, irmãos, o que impede as pessoas de ter uma vida com Deus é as coisas dessa terra. Porque quando nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu posso ter problema ou qualquer coisa com qualquer irmão, mas o Senhor ele sempre vai me renovar. E eu sempre vou continuar amando os irmãos. Porque se o Senhor ele me perdoou os meus pecados, eu não merecia, eu estava naquela profundeza das trevas lá, Ele me tirou, me transportou para o reino do seu Filho, e eu vou ficar querendo ter trevas com os irmãos? Não, eu quero estar na luz com os irmãos. Amém? Irmãos, Senhor, eu vou dar um tempo aí para os irmãos compartilhar em grupo, amém? Vou encerrar por aqui. Senhor Jesus, queria finalizar aqui. Irmãos, o que a gente precisava era dar o primeiro passo. Nós já demos, nós cremos no Senhor. Agora nós precisamos continuar, perseverar até o fim. E nós vamos ser encontrados fazendo assim. Amém? Qual o objetivo da luz em nossa vida? Tirar todas as impurezas. Ontem o irmão até citou um negócio que é interessante. Eu preciso chegar diante do Senhor, enquanto nós ainda estamos a caminho, e falar assim: Senhor, me ilumina. E se tem alguma coisa dentro de mim que ainda não foi vencida, vença. Triunfa sobre essa situação, para que, irmãos, de fato nós venhamos ter uma vida leve diante do Senhor, dos irmãos, desfrutável, sem rancor, sem picuinha, sem nada, irmão, mas vivendo uma vida simples. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor só quer que nós venhamos nos amar. Não é isso que estava em Atos 2? Eles estavam juntos, eram unânimes, perseveravam, partiam um pão, e conforme eles estavam juntos, o amor crescia, o Senhor ia acrescentando. É só isso. Amém? Jesus é o Senhor.